obrigado. 5 graus de abuso num relacionamento. Pois é, gente, abuso é um negócio muito sério e eu acho que a gente tem tanto uma perspectiva mais humana quanto uma perspectiva emocional e até espiritual. E eu queria que você, que me segue, pensasse um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento, né? Momento de vida nosso, momento complicado com esse negócio do vírus, todo mundo em casa, muita gente sofrendo grandes transformações, né? Pessoas perdendo o emprego, mudando de emprego, alguns ficando com horário reduzido, outros trabalhando 2, 3 vezes mais do que trabalhavam para poder compensar, se organizar em tudo isso. Então a gente está num momento de sensibilidade. E quando a gente está num momento de sensibilidade, porque está tudo meio confuso, né? Aparecem as questões de abuso, aparecem as questões que também estão com a energia complicada, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu espero que você aproveite, que você curta esse live, que você tire as suas conclusões e que você mantenha a mente aberta. Eu queria também agregar, né, que nós estamos falando desse tema, que o nosso objetivo principal aqui é falar sobre relacionamentos felizes, né? Sim. E eu acho que, obviamente, abuso não é, né? Abuso, né? Mas um relacionamento feliz é alguém que está preparado para não passar por isso, porque tem uma série de mecanismos aí, você vai falar sobre vários padrões, né, para que as pessoas consigam se situar, né? Porque eu achei muito interessante que você criou uma escala, né? Uma escala sua de... Na verdade, né? O Fábio me pediu para criar essa escala, né, Fábio? Vamos explicar um pouco as coisas aqui. Porque como é um assunto que existem muitos tipos de abuso, né? Desde um abuso que a gente pode considerar suave, leve, não pesado e não vai machucar ninguém, até um abuso ferrado, né? Então, quando a gente fala de abuso, a gente tem que entender onde a gente se situa, para a gente não virar uma pessoa que repete coisas, fala coisas pesadas e às vezes a coisa não é bem assim. Então, eu tenho falado muito, porque eu estou buscando com vocês, né, afinar a minha linguagem no sentido de ajudar mais as pessoas a alcançarem um relacionamento feliz, a ser menos subjetiva nas coisas que eu falo. Então daí o Fábio falou assim, então vamos ver se você consegue aí criar graus, quantificar o negócio do abuso. E aí eu fiz um exercício comigo de coisas e situações de abuso que eu já vi, que eu já tratei, né, em consultório, já tratei em grupos e que eu já vi as pessoas passando e que eu mesma vivi situações, tá? Então eu trouxe isso para clarear a mente, porque não adianta a gente ficar buscando o Ho'oponopono como mais uma rezinha legal, sem nenhum problema com as rezas, porque eu gosto das rezas, eu gosto dos mantras, eu gosto das orações, é a minha praia, né? O que eu sinto é que o Ho'oponopono vai além disso e que pode te ajudar mais, né? Como um aprofundamento, ok? E muitas pessoas passam por situações tristes no relacionamento, algumas suportam coisas que não deveriam suportar, enquanto outras colocam limites exagerados, querendo se proteger de possíveis abusos. O fato é que esse é um assunto polêmico e que ele precisa ser tratado com respeito, pois quanto mais assim a gente tiver pessoas esclarecidas, né, e quanto mais clara tiver a situação, a condição de abuso, por exemplo, menos gente vai passar por dores e constrangimentos. Então foi por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu acho que a gente tem que se limpar de tudo aquilo que não serve para a gente viver um relacionamento feliz. Acho que a gente podia começar, de repente, você conceituando um pouquinho do que seria, então, essa divisão de abuso no relacionamento nos graus. Como que você chegou a esse material? Então, eu criei esse material tendo como suporte meu trabalho, né, gente? Foram mais de 25 anos em consultório, então eu vi muita história, eu ajudei muitas pessoas a melhorarem a sua vida e os seus relacionamentos.
Então, o primeiro grau, que vamos dizer, eu vou chamar o grau mais leve de uma condição de abuso, é você ouvir algo assim. Não é que isso seja totalmente um abuso, mas é um pouquinho um abuso. Tipo assim, você não vai sair com esta roupa. Eu não quero que você saia assim. E aí o que acontece? A pessoa que é carente, ela lê essa atitude como um cuidado, como um carinho, como uma atenção do parceiro. E pode ser ou pode não ser. Então você tem que ficar atenta. Eu não advogo a causa das mulheres irem a qualquer lugar, de qualquer jeito, mostrando o corpo, se insinuando, porque a gente também tem que se proteger, né? Eu acho que existe um equilíbrio nisso. Quando você diz um não, esse não tem que ser respeitado pelas pessoas que estão à sua volta. Mas também não precisa se mostrar demais, né? Eu acho que é um bom senso ali entre o pudor de você se mostrar. Pudor é uma coisa boa, tá? De repente, para muita gente, o pudor ficou fora de moda. Mas eu acho que é uma coisa boa, né? Você cuidar do seu corpo. O corpo é seu. Seu corpo é lindo, porque ele é seu. E aí você vai mostrar mais ou mostrar menos esse corpo no seu equilíbrio, na sua vontade. O que pode ser um pudor para mim, pode não ser um pudor para você. Pode ser que você goste de se mostrar mais do que eu gosto de me mostrar. E ok, tá tudo certo, né? Então é um equilíbrio muito sensível isso, sabe? O equilíbrio é uma coisa delicada, que a gente tem que saber até a hora que a gente quer estar com as pessoas e o quanto nós estamos disponíveis de estar com as pessoas. Agora, é claro que aquela pessoa que se mostra, que se exibe, que aparece publicamente, que, vamos dizer, tem uma postura mais aberta, esta pessoa está mais próxima e mais... pode acontecer dela ser, como é que eu vou dizer, assediada. Não molestada, assediada. Fala, Fábio. Mas você sabe que eu acho que tem muito menos a ver com a postura da mulher se vestindo. Estamos falando aqui da mulher, mas aqui estamos concentrando um pouco mais na mulher, mas enfim. Parece que tem muito menos a ver com a postura da mulher em relação a como ela se veste do que do parceiro criticando ou do parceiro meio que, entre aspas, exigindo. Não seria mais por aí? Eu acho que sim, né, Fábio? Você mesmo, em algumas situações, você não gosta que eu saia com determinadas roupas e você fala isso. E não é abuso. Eu sei que é um cuidado. E se eu estou num relacionamento que eu tenho uma intimidade boa, tranquila, gostosa com meu parceiro, que eu não posso ouvir isso? Isso não me machuca, isso não me fere. Mas existe um limite, e são limites muito sutis nas relações, né? São limites muito sutis. No nosso próprio caso, teve situações em que você meio que, vamos dizer, aqueceu, você concordou, e teve situações que, tipo, não faz sentido, não. Faz sentido, imagina. Não tem nada a ver, tá exagerando. E tudo bem, né? Então é uma coisa acho que de bom senso. Agora eu queria falar isso, né, entrar nisso, porque assim, eu ativei esse pensamento aí de vocês, que eu queria falar de códigos nos relacionamentos. Uhum. Existem códigos, tá? O casal, ele tem um código, um jeito de falar, um jeito de viver, um jeito que um pensa, que o outro meio que já sabe o que o outro pensa. E a gente sabe dentro desses códigos, que às vezes são mais sutis, o que a pessoa está querendo falar com a gente. Sim. Porque numa coisa assim, você não vai vestir essa roupa, pode ter uma coisa assim... você não vai vestir essa roupa porque eu não quero que você vista essa roupa. Que sabe? Uma imposição. Do que uma preocupação saudável. Né? Exatamente. Mesmo que seja o saudável, aí seja uma coisa até meio boba, às vezes, né? Que não faça sentido. Mas, por exemplo, você vê uma menina, nós moramos aqui num bairro Perdizes, aqui em São Paulo. Se a minha filha vai andando para tomar um ônibus ou para tomar um metrô, que são várias quadras sozinha, por exemplo. Se eu olho, eu não gostaria que ela fosse com uma roupa muito decotada, muito aberta, uma saia muito curta ou assim, muito linda, exuberante. Porque é perigoso. Olha a cidade que a gente mora. Eu não sei quem está na rua. Né? Então até eu diria para ela, cuidado com isso. Não vai assim. Mas realmente é um cuidado. Realmente é um carinho por aquele ser. Não uma afirmação. E não uma afirmação, nem um abuso de poder. De um em relação ao outro. Né? Acho que essa é a preocupação da descrição. Né?
Então, Mas eu entendi que esse é o grau mais suave, mais leve. muito suave. Essa é a parte do código do relacionamento, né? Essa é a parte que não é uma pergunta geral. Ela é uma pergunta que você tem que fazer para sua parceira. Você tem que chegar para ela e falar assim: olha, fulana, eu não me sinto muito bem quando você se expõe tanto, teu decote. Eu tenho ciúme que alguém olha o seu peito e que fique admirando além de um determinado limite, porque é uma coisa que é o código daquele casal. E esse código, ele pode e ele deve ser tratado com carinho por ambos. Então, nesse caso desse abuso aqui, eu não acho que seja exatamente um abuso. Pode ser e pode não ser. Então, é um código que esse casal vai ter que descobrir entre si e vai ver se é bom ou se é ruim. Não sou eu que tenho que ver que é bom ou que é ruim, porque eu estou de fora. O que eu acho que, assim, o ponto aqui que vale a pena essa exceção é o quanto que isso é no lado da preocupação e o quanto que isso é no lado do controle. É, isso mesmo. Foi pro lado do controle, tá mais com cara de abuso, realmente, é abuso grau 1. O que eu já percebi aqui no Brasil, por exemplo, que dependendo dos lugares onde você vive, do estado da cidade, você se veste diferente. Existe um outro código para se vestir. É muito engraçado isso. Eu fui, por exemplo, para Goiânia. As mulheres de Goiânia são mais exuberantes do que as paulistas. E são. Elas se vestem mostrando mais o corpo, saia mais curta. É o jeito de vestir. Não está errado. É o jeito que aquele pessoal cultural veste. É cultural. Sim. Você vem para São Paulo, as mulheres de São Paulo, elas são mais sóbrias. Não sei se é pelo jeito de trabalhar que a gente tem aqui, pelo jeito da cidade. Não sei dizer. Então a gente tem que observar todas essas questões antes da gente tirar conclusões, né? Porque nós estamos falando de uma coisa aqui de roupa, é uma coisa mais cultural, né? Então não é uma coisa tão profunda, mas que vale a gente pensar. Vamos para o segundo ponto. Grau 2. Você cuida das coisas da nossa casa, mas eu não dou muita bola. Eu não dou muito valor, eu continuo levando a vida do meu jeito, como se eu fosse solteiro ou sozinho. A pessoa não te dá valor. Isso é abuso. E aí eu acho que do 1 para o 2 tem um salto quântico, né? Um salto quântico. Porque o cara tá lá vivendo a vida dele e, infelizmente, tem muitas histórias assim, que a mulher ancora, segura, cuida da casa, né? Cuida da casa no sentido físico, material, e cuida da casa no sentido lar. Então ela cuida daquilo, mantém para que aquilo exista e o cara não dá valor. Nossa, ela está sendo muito abusada. É bem complicado mesmo, porque eu acho que não é apenas o que o cara deixa de fazer, né? Porque ela também não está muda no lado dela, né? Ela está tentando, está pedindo ajuda, está fazendo as coisas, né? E não está sendo atendida, né? E aí é muito bom essa mulher, se acaso tem gente que está passando por isso, que ela fique muito atenta ao grau de doação que ela está tendo para este relacionamento. E isso vale também, né, ao relacionamento de um namoro, de uma paquera, de uma história de um casinho aí de amor que seja. Porque você não está sozinha. Você não está sozinha, você está com alguém. Então não dá para você cuidar de tudo, fazer pelo outro. Não dá para fazer pelo outro. Quando a gente começa a fazer pelo outro para que dê certo, significa já que está dando errado, né? Quando a gente começa muita doação, muita arrumação, muito carinho, muito não sei o quê, já significa que está dando errado. Eu acho que essa questão aqui, nesse segundo ponto, é você se sentir reconhecida. Às vezes, num relacionamento, pode ser que a mulher, que caiba mais para a mulher em determinadas épocas, por exemplo, da vida, dela fazer mais mesmo, né? Ou ela sentir, ou ela achar que ela está fazendo mais. Porque a mulher, ela é a energia yin do relacionamento. Então, a energia yin é aquela que constrói, que agrega, tá? Então, muitas vezes cabe à mulher um papel bastante forte no relacionamento.
É ela que arruma a casa, é ela que mantém as coisas, os filhos ficam muito mais próximos, normalmente muito mais próximos da mulher. Então isso é uma coisa da energia Yin. Agora, se o teu parceiro reconhece, se o teu parceiro te valoriza e gosta de você e cuida de você, aí você tá linda na história. Tá tudo bem, não é abuso. As tarefas são diferentes. Num relacionamento, as tarefas das pessoas são diferentes, tá? Então, o papel das pessoas é diferente. Não é assim, não é que nem o tempo antigo. O tempo antigo é assim, o homem saía para trabalhar, ele ganhava dinheiro e a mulher ficava em casa e tinha que dar conta da casa. O tempo atual são tarefas diferentes e tarefas compartilhadas para que não haja abuso. Agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês que não é simpática, não é fofinha. Já estou até avisando antes, né? Que para todo abusador existe um permissivo. Alguém que permitiu o abuso. É ruim isso, né? É muito ruim de ouvir isso. Porque às vezes a gente fica... É mais fácil pensar na causa e efeito. Tipo assim, o cara ele era difícil mesmo, ele era agressivo mesmo, fulano bebia, me bateu mesmo, eu sou a vítima, né? Parece que isso explica mais as coisas dentro desse mundo objetivo que nós vivemos, terceira dimensão, planeta Terra. Combina mais. Porém, pessoas que já estão buscando evolução espiritual, que já estão buscando autoconhecimento, que querem cortar os laços com a roda de Sansara, que querem evoluir, que querem assumir a sua luz, o seu poder pessoal, aí essas pessoas têm que começar a olhar para si mesmas e falar, puxa, eu acho que eu fui permissiva. Em algum momento eu permiti. É pesado isso, gente, eu sei que é pesado, me perdoem por falar assim, mas é que a gente precisa quebrar esse vínculo com a roda de Sansara. O que é a roda de Sansara? É a repetição kármica de situações de abuso e abusador e vítima e algoz, e aprisionamento a uma egrégora planetária que muitos de nós já não precisa mais, a gente não precisa mais viver isso. E aí acontece um outro fenômeno que eu vou comentar aqui, que é o fato de muitas mulheres passarem por alguma situação desse tipo e escolherem ficar sozinhas. E aí elas despertam um dia e falam, nossa, mas eu quero ter um parceiro, eu quero amar alguém. Então, o ficar sozinha, que muitas mulheres estão sozinhas, se deve também a um movimento que essas almas que estão encarnadas num corpo feminino fizeram para buscar libertação. Então você está sozinha, às vezes você não entende porque você está sozinha, você está sozinha por causa disso. Você não quer mais ser subjugada, você não é menos que ninguém. Nenhuma mulher é menos do que alguém, sabe? Você que está aí, você não é menos que ninguém. Só que o fato, olha como isso é profundo. O fato de você não ser menos que ninguém significa que tem um preço a pagar para ocupar o seu lugar. E não é um preço pequeno. Porque você vai se tornar uma pessoa mais forte, mas você não tem que ser bruta. Você não tem que ser egoísta, você não tem que ser difícil, você não tem que ser inacessível e você não pode carregar essas mágoas para sempre, porque isso causa dor. E isso leva você ao aprisionamento e aí a sua alma pode até desencarnar nessa vida sozinha, sem ter um parceiro, ok? Mas ela pode reencarnar e trazer essa lição de novo. Porque nós somos espíritos reencarnando dentro do processo de evolução, gente. Gente, isso é histórico. Há quantos anos ou quantos séculos nós, mulheres, estamos sendo subjugadas? Então daí vem uma e fala assim, não aceito que diga que eu vou vestir essa roupa, vou sair como eu quero. Que a gente olha e fala assim, nossa, não precisa de tanto, por que você está brigando com a vida, né? Algumas podem olhar para isso e falar, não precisa de tudo isso. Mas o que ela está fazendo? Ela está dando um grito de liberdade, fala, não manda em mim. Por quê? Porque ela já foi muito mandada no passado. Sim. Nós, historicamente, nós mulheres, nós fomos muito machucadas, muito feridas. Agora nós vamos carregar eternamente essa dor? Eu não quero. Eu quero entrar na energia do perdão, na energia do amor e na energia da elevação da minha consciência
para que eu não precise mais viver a guerra, a luta, a briga e a solidão. Terceiro grau. Eu estou precisando de ajuda, eu peço ajuda, peço compreensão pelo meu momento para o meu parceiro. Eu não sou maluca, porque tem gente que pede tudo a toda hora. Tem gente assim também, né? Gente que não quer assumir, crescer e coloca no relacionamento as suas neuras. É aquela pessoa que não assume e não quer crescer. Tem gente que é assim, trata o marido, parceiro, namorado como pai. Olha isso, cria dependência. Não estamos falando disso, ok? Não estamos falando das mulheres que criam dependência. Nós estamos falando de uma pessoa saudável, emocionalmente num período de vida que precisa de suporte, descobre que não tem. Descobre que estava tudo bem quando ela estava bem. Quando ela ficou frágil, o outro não segurou a onda e negligencia a relação. Pesado, né? Complicado, hein? Isso é um abuso. Quer dizer, eu sou feliz com você enquanto você é feliz. Se você ficar triste, eu não estou nem aí com você. Meu, que relação é essa? Isso é um abuso e este homem ou esta mulher é um abusador. Essa pessoa é um abusador, porque fica com você enquanto está bem. E aí tem muita gente, infelizmente, carente, necessitada de amor, e que se aceita ficar na posição do abusado. Ela começa a achar que ela realmente está doente, que ela realmente precisa de ajuda, e aí ela vai caindo, caindo, caindo e ficando sem energia e ficando sem vibração, e a vida fica muito difícil. Então nós precisamos buscar melhorar, né, gente? Nós precisamos nos amar mais. Agora eu vou falar de uma coisa muito forte. As pessoas não têm força, tem gente que é fraquinha, não tem energia para romper um relacionamento onde ela está machucada, ferida. Ela nem quer que o pai e a mãe saiba. Quanta gente que está nessa situação. Fraquinha no sentido de enfraquecida, né? Isso. Ela pode ser uma pessoa forte, mas ela está enfraquecida. Está enfraquecida porque a situação enfraquece, né, Fábio? A situação enfraquece. Eu me lembro, com o meu ex-marido, eu tinha vergonha de falar para meu pai, para minha mãe ou para qualquer pessoa que fosse o que eu estava passando na mão dele. Eu tinha vergonha. E como eu não tinha força para sair, arrumar um emprego, um trabalho, fazer outra coisa de outro jeito, não tinha. A situação estava muito kármica, muito pesada. A roda de Sansara estava na minha cabeça, né? Eu não tinha como sair, então eu não falava. Eu aceitava o abuso. Aceitava a negligência, aceitava a grosseria, aceitava a falta de educação. Olha que coisa pesada. Eu não tinha força nem para sentir raiva, eu só sentia dó, chorava por mim mesma, né? Dó de mim, dó da pessoa que eu era. Estava totalmente vitimizada. E eu vou dizer para vocês, vocês sabem o que me curou? Vida espiritual. O que me curou? Mantra e oração. O que me curou foi eu buscar dentro de mim, que eu pensava assim, o que eu fiz para merecer isso? Deus, o que eu fiz? Eu acho que é, porque se você entendeu que aquilo é uma manipulação, é um abuso. Porque quando você pode pedir, falar, conversar com a pessoa diretamente, tudo que você puder falar para uma outra pessoa, honestamente, não é abuso. Mesmo que seja uma coisa pesada, você chegar e pedir, você chegar e falar, você, sabe? Agora, se a pessoa não fala, aquilo tá na roda de Sansara, tá na confusão kármica, né? E você sente que ali tem confie na sua intuição, porque a alminha da gente sabe o que está rolando fora. E trabalhe a sua energia, porque existe saída para situações de abuso, existe. Tá? Não espere que isso azede mais, não espere que fique um horror. Trabalhe para você sair disso e você pode sair disso. Vou falar do quarto grau e nele eu me reconheço
tendo vivido isso também. O falso bonzinho é aquele que te trata sempre te diminuindo, mas a portas fechadas. Para as outras pessoas parece que estava tudo normal, é uma violência que ela é reprimida, ela é velada. E veja... verbal. Verbal. Veja que a pessoa não precisa ser um grosso. Isso é interessante falar também. A pessoa pode ser educada e te diminuir o tempo inteiro. Olha que situação ridícula, de dor. E tem muitas mulheres, muitas pessoas que passam por isso no relacionamento. E aí se separa os amigos, a família, principalmente se o cara, além de bonzinho, tiver dinheiro. Daí a família fala, nossa, como você se separou dele? Não estava vivendo no seu lugar, né? Não sabia o que era ser você. E aí você fica totalmente desarmada, né? Porque você não tem... ninguém vai te apoiar. Separação é um troço ferrado, gente. Olha só, a Sandra Inocêncio, ela fala assim, quando eu me separei do meu primeiro marido, como nunca havia falado nada com meus pais, minha mãe falou, por que você vai se separar dele? Coitado, é uma pessoa tão boa. Lógico, na frente deles ele era um fofo mesmo. Pois é. Nossa, isso é tão comum, mas isso é tão comum. Tinha um filme, né? Eu me lembro que eu assisti esse filme. É um filme antigo, década de 80. E deixa eu me lembrar da atriz Julia Roberts, isso mesmo. Dormindo com o Inimigo. Porque aparentemente ele dava para ela uma vida de princesa, né? Uma casa boa, as coisas arrumadas, ele era até assim bonito, simpático, né? E na intimidade ele batia até nela, né? Porque é coisa de Hollywood, então daí já extrapola, e já vai para uma arquitetura de loucura para sair daquela situação. Mas é uma coisa... Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu falei, gente, eu tô passando por coisas parecidas, né? Olha que absurdo, o filme trouxe a consciência de que a coisa da minha vida estava muito pior do que eu achava que estava. É pesado. O que mais me assusta é essa história de, vamos dizer, para a sociedade, para a família, ele é uma pessoa ótima. Na intimidade é um monstro. E isso diminui a mulher, diminui a relação, diminui o parceiro, e aí você não tem argumento, ninguém te entende. E aí o que causa isso? Uma solidão, um vazio enorme. E se você já está fraco, por N motivos, inclusive por conta da presença desse abusador na tua vida o tempo inteiro, você fica muito frágil para você conseguir sair daquilo e você se superar. E mais uma vez, eu vou falar para você, o que me salvou foi o espiritual. Porque eu comecei a estudar, foi a época que eu comecei a estudar, foi a época que eu comecei a entender que existia karma, ação, reação, e que eu poderia mudar o karma, porque antes eu era fatalista, eu vinha de uma escola espírita muito fatalista, que as coisas eram, então eu casei com esta pessoa para resgatar o meu karma. Então eu vou sair do casamento, vou deixar de resgatar o meu karma com a fulano? Eu pensava isso. E aí eu comecei a entender, falei, gente, existe um outro jeito de lidar com a vida. E eu quero dizer isso para você, existe um outro jeito de lidar com a vida. E não é fazendo Ho'oponopono 108 vezes com japamala alienada. Você não é uma pessoa alienada, tá? A gente tem força, todos nós temos força, todos nós temos poder. A gente pode usar a energia do amor do Ho'oponopono para quebrar as barreiras kármicas, e isso é poderoso. Fazer Ho'oponopono com japamala é 5% do poder que existe para você transformar os seus relacionamentos. E é isso que eu quero ensinar a você. Grau 5. Fé Maria. Esse é o nível hard, né? Violência verbal, violência sexual e física, quando o seu parceiro quer impor a vontade dele sobre a sua. Não respeita o seu não, o seu tempo e a sua disposição. Aqui a gente não está só falando de sexo, tá? A gente está falando de dia a dia. Tipo assim, eu quero ir nesse restaurante? Não, eu não quero ir nesse restaurante, eu vou só nesse. Isso é bobinho, né? Bobinho, totalmente bobinho. Mas
Se a gente soma essa coisa bobinha com a bobinha de amanhã, com a bobinha de ontem, isso é grande. Então esse eu não preciso explicar muito, né, Fábio? Esse acho que é o grau mais difícil, né? Porque talvez seja não é nem uma atitude isolada, mas o conjunto da obra, né? Então o parceiro ele está o tempo todo meio que rodando e tomando conta da sua vida e você não consegue fazer nada. O abuso sexual é o cara querer o sexo na hora que você não quer e você ceder, porque isso não é bom também. Tem que ser uma coisa que haja amor, que haja consenso, que haja conversa, que seja gostoso estar com a pessoa. Porque se não tá bom, você não pode se impor isso. E eu conheço mulheres e eu sei de muitos casos de mulheres que cedem sexualmente para o marido porque não querem confusão. Tipo assim, ai meu Deus, deixa eu fazer isso logo para acabar. Conheço histórias assim. Então, cuidado com isso, muito cuidado, porque doenças, inclusive doenças do útero, no ovário, câncer de mama, são consequências energéticas de você permitir uma coisa que você não está querendo que aconteça. Não é a única causa, mas infelizmente também causa. Então, a gente pode falar da história da Adriana, Fábio? Pode ser, então, falar assim. Olha, é uma menina muito cheia de boas intenções, mas ela era muito confusa, porque ela sempre se colocava na condição de vítima. Ela achava que estava tudo errado na vida dela e, de fato, ela era vítima das agressões do marido. Numa briga para defender os filhos, ela chegou a bater nele. Olha como as pessoas se perdem nas histórias, né? Numa situação como essa, você perde totalmente a razão. A agressão nunca resolve uma situação. Então, como sempre eu explico, gente, cada caso é um caso. E pode ser que alguém esteja vendo esse vídeo e pense que, sei lá, ela precisava se defender, né? E de fato, muitas vezes as coisas se estragam e as pessoas se perdem na ignorância. Porém, veja, a falta de maturidade e compreensão espiritual gera ignorância. E aí ela buscou o Ho'oponopono para mudar o marido. E ela não se incluía na situação, era como se ela visse que ele estava errado e ela não via que ela estava conivente, que ela estava participando e que ela estava crescendo na agressão também. Ela estava virando de um jeito meio distorcido também numa agressora. E ela não se incluía na situação. Ela fazia Ho'oponopono para ele, sempre para ele. Deixa eu entender o caso um pouquinho mais profundamente. Como está sendo didático aqui para mim. O marido era um abusador. Era um abusador. E ela, para se defender, como tinha um pouco de autoestima, que tinha um pouco de força, ela entrou na história da guerreira, vou me defender. Ela entrou na história da guerreira, que ela puxou a espada e falou, vamos tirar isso da frente, eu quero resolver essa história. Calma, vou mudar isso, né? Eu não aceito que você faça isso comigo. Só que ela foi, o pêndulo fez assim, tum, foi lá para o outro lado. E aí começou a bater nele, quer dizer, perde a razão, né? Perde a razão, a coisa fica confusa. Então vai de um grau de abuso menor para um grau top, porque vai que o cara se defende e bate nela também, onde isso vai parar? E aí ela descobre o Ho'oponopono, né? E ela busca fazer, e daí ela fica encantada e ela começa a fazer para ele. Gente, se você não se inclui no processo de cura do Ho'oponopono, ele vira uma repetição vazia das palavras. E aí não tem expansão da consciência e a situação pode não mudar. Tem gente que chega num estágio que ela pensa assim, não adianta eu fazer nada para mudar porque a minha vida já está muito ferrada, né? Então eu não tenho para onde ir, eu não tenho família para me ajudar e eu não tenho suporte para isso. Tem gente que pensa assim, né? E aí o Ho'oponopono, nesse caso, será em busca da sua força interior e do acolhimento. Então você tem que buscar esse acolhimento e acolher também as boas energias que só você pode dirigir para você mesma. Então, se você pensa, eu não tenho família, eu estou sozinha, esse pensamento, ele se autoalimenta. Essa dor volta para você o tempo inteiro. Essa dor maltrata você, percebe? Então a gente tem que buscar as curas espirituais, buscar
o profundo do Ho'oponopono para você se dar valor, para você se entender. Ai, meu Deus, isso aí é uma crença tão antiga, né, gente? Isso aí nossa, é o cúmulo da autodesvalorização. E isso está muito arraigado na mentalidade de almas femininas feridas, que muitas vezes faz parte do karma familiar, acreditar na inferioridade das mulheres. Então, eu sei que muita gente, principalmente mulheres mais ou menos da minha idade, que elas fazem parte dessa energia. Elas passaram por isso e ouviram das mães, ouviram das tias, ouviram de outras mulheres da família esse tipo de sentença, porque é uma sentença, né? É uma sentença, ruim com ele, pior sem ele. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Vamos buscar a nossa individualidade, vamos buscar a nossa força para o trabalho. Eu sou de uma geração em que as mulheres, né, minha mãe já trabalhava, né? Então já tinha uma visão de que é importante você trabalhar, que é importante você ganhar o seu sustento, né? Não no sentido da luta, mas no sentido de você realmente ter algum poder, alguma força para você usar na tua vida. Então, Ho'oponopono nesse caso, que envolve o karma familiar, isso é um assunto que eu quero voltar. O karma familiar e a questão das mulheres abusadas, mal amadas, desrespeitadas. Esse é um trabalho profundo que exige muita profundidade mesmo. E normalmente quem sofre esse tipo de situação tem um outro componente, que eu acho que é um componente que ele é muito forte, que é muita raiva guardada. Então, o campo mental e vibracional mediúnico da pessoa tem muita raiva. E por medo de expressar essa raiva que está guardada, a pessoa cai muito na vida. Ela fica briguenta, ela fica mal educada, ela fica rançosa, amarga, né? Tem muitas mulheres que são amargas. Elas ficaram amargas, né? Porque a vida não favoreceu. Agora, como que funciona isso? Esse tipo de vibração acaba atraindo um relacionamento abusivo? É isso? Aí é aquela história, né, que a gente sempre fala, que vem primeiro o ovo ou a galinha, né, Fábio? Então, às vezes a pessoa karmicamente, ela já está vindo de vidas em que ela sofreu abuso, né? Então ela passou de uma para outra, aquela coisa assim que a família já era, então, sabe, kármico mesmo? Entendi. E aí a pessoa tem que fazer um trabalho de crescimento espiritual real, buscar se melhorar, crescer, entender, para ser mais feliz, né? Isso também, ai gente, é muito comum, né? Principalmente assim, as pessoas não querem, às vezes elas não querem assumir que o casamento ou que o relacionamento está muito ruim. Agora é uma judiação, o tanto de mulher que se sente culpada pela falência do relacionamento. Então, o troço já deu tudo errado, e a pessoa está achando que é ela. Olha que triste. Mais um caso, né, de total ausência de poder pessoal, que é também muito comum nos relacionamentos. Em casos assim, a pessoa, ela perde a noção do que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade do outro. É aquilo que a gente chama de mulher do bandido. Sabe aquela história da síndrome de Estocolmo? É verdade, pensei nisso. Em que o sequestrado, ele meio que ele empatiza com o sequestrador, né? E acontece. Ele cria um envolvimento, né? É um mecanismo de defesa, é um mecanismo que busca aproximação. Vítima e algoz também, né? Um gosta do outro de algum jeito doido aí. Então, o Ho'oponopono nesse caso, você vê, é para você ter uma atitude com clareza. Num relacionamento a dois, então, os dois têm responsabilidade. Então, como sempre eu falo, cada caso é um caso, né? Mas em algumas situações, um pode provocar o outro. Então, quando você não tem clareza das suas atitudes, faça Ho'oponopono buscando essa clareza. As
espero que esse tema tenha ajudado você, tenha trazido clareza no seu comportamento. Um beijo para vocês. Me sigam no Telegram. Nem falei do Telegram hoje. Estava esquecida do Telegram, mas no Telegram está sendo bem legal. De manhã eu tenho sempre colocado as mensagens, eu divulgo os lives. Então, se você ainda não me segue no Telegram, bora me seguir no Telegram, ok? Você, um beijo, muito amor e namastê.